TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. É uma satisfação, mais uma vez, entrarmos com o programa Enfoque Espírita em suas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita para todos vocês, e inclusive para nós outros aqui também no estúdio. E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30 e às quintas-feiras, às 0h30. Lembrando que recebemos perguntas, sugestões e também reclamações. Só vocês nos enviarem um e-mail em enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também pela internet www.tvc16.com. Também pode ser visto pelo Facebook, TV Correio da Manhã, assim também como no Instagram, TVC Correio da Manhã. E também o mais importante é que toda essa programação do canal TV Correio da Manhã é veiculado em outras cidades, como Pati de Alferes, canal 16, Friburgo, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês dessa região acessarem o canal número 3 de Três Rios. Tá certo? E aí vocês vão ver uma excelente programação. E aqui ao meu lado está o nosso irmão e amigo Carlos Gama. As suas considerações, Gama. Estamos bem, apesar de uma gripe que nos castiga aí um pouco. Aliás, eu não estava assim, mas hoje amanheceu, para mim, o dia mais difícil, porque estou um pouco gago. Não propriamente gago, mas estou com a voz rouca. Rouca. Mas os nossos amigos telespectadores certamente vão nos perdoar, porque a idade não é fácil, os cabelos também já não ajudam, então vamos em frente. Vamos em frente. Então, pessoal, hoje nós temos a nossa leitura de Palavras de Vida Eterna, tá certo? E é exatamente o capítulo 58, tá? Esse livro foi enviado por Emmanuel através de Chico Xavier. Em honra da liberdade, abre aspas, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quem disse isso foi Paulo de Tarso, certo? Encontramos isso na Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Emmanuel discorre da seguinte forma: se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Não julgues seja fácil semelhante viagem do Espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos solistas da religião, pelos falsários de filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao carro da argumentação filauciosa a que se acolchetam famintos de louvor e da vassalagem.
mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo. Armam ciladas e levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina à existência e à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade, atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incessando-te o nome. Quando não se desmandam na vaidade, ali dando-te a decisão para que lhes engrosses o séquito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles. Fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem, no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam. Quando Jesus deseja te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que te pedem, no campo da independência espiritual, limitando-te à capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam, relegam-nos a existência a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas a vida santificada e abundante. Que maravilha! Então, ele nos incita que, em honra da liberdade, que liberdade é essa? A liberdade de expressão também, mas a liberdade também incluindo o livre-arbítrio nosso, em trilharmos o caminho que nos levará até Jesus, que é o nosso governador. E depois iremos ao Pai. Mas isso, temos ainda uma estrada muito longa para percorrer, não é isso, Gama? E é por isso mesmo, Weckmiller, saudando aos nossos telespectadores, mas é por isso mesmo que existem alguns pontos capitais na doutrina espírita. Então, por princípio, a doutrina espírita, ela por si só é a doutrina mais estudada que existe na face da Terra. Certo. Porque nada é definitivo, tudo Certo. depende de como a coisa funciona durante a nossa vida, a nossa resposta às necessidades que o céu tem para a nossa evolução, ou seja, que o mundo espiritual tem para que a gente caminhe dentro dele para evoluir, principalmente na parte moral. Então, nós vemos que todas as religiões têm também uma certa parte moral. Conhecemos o catecismo, por exemplo, é um princípio. Sim. Mas não justifica moralmente, não é, que alguém tenha poderes para eliminar os adversários de outro. Não tem. O que nos ensina a doutrina espírita é que isto que tu semeias, isto também ceifarás. Isso é uma palavra complexa de Jesus que a gente tem que entender. Mas você não foi perdoado por fulano? Não, fulano apenas leva aquilo para Deus, no máximo, de boa vontade dele. Porém, no sentido de que a gente vai apagar alguma coisa porque cumpriu uma determinada tarefa pequenina, às vezes, em relação à grandeza do que foi feito, e mesmo porque isso aí não é do acesso de todo mundo. Então, por mais que uma pessoa ouça outra, a verdade desse outro não é a verdade do fato lá dentro dele.
como ocorreu. Às vezes nem ele mesmo tem o conhecimento pleno, porque ele está fugindo sistematicamente de uma verdade e aí ele não consegue se equilibrar. Né? Perfeito. Então, isso de a gente acreditar na doutrina espírita é muito importante que tudo que a gente comece sempre baseando-se numa coisa que é pouco tocada. Porque está lá no final do Livro dos Espíritos. Mas por quê? Porque o Kardec vem colocando tudo certinho, na ordem certa, no momento certo, para que a gente aprenda. Exato. Então, vamos nos fixar aqui primeiro numa coisa, porque quem pega pela primeira vez o programa, você é bem-vindo, mas, sabe, nós não atacamos ninguém. Porém, temos princípios que nós mesmos somos obrigados a seguir e todos têm que seguir. Sim. Isto que tu semeias, disse Jesus, isso também se fará. Isso para nós e para todos é lógico. Porque como se você simplesmente faz alguma coisa muito errada, tipo matar alguém, e depois você quer que alguém perdoe sem que Deus perdoe, você não sabe a origem daquilo na vida passada. Então e você vai ter que resgatar de qualquer maneira. A crença no Espiritismo ensina o homem a se melhorar. Não precisa ter alguém pedindo a ele quais são os seus pecados, que eu vou perdoar. Não. Isso nós respeitamos. São princípios humanos, mas não são princípios espiritualmente aceitos. Porque para nós, para que assim seja, era necessário que ele tivesse passado por um resgate. Ou então Jesus estaria mentindo ao dizer isto que tu semeias, isto também se fará. Então você faz o mal, depois pede perdão. Está perdoado, se julga perdoado e vai ficar assim por isso mesmo? Aliás, a gente pensa que vai, Deus não vai reagir. Aliás, pegando esse gancho seu, nós temos que, se fizermos alguma coisa errada, nós temos que nos arrepender, reparar esse erro e expiá-lo. Sim, claro. Não é isso? Essa parte é fundamental. Por isso Mas que eu tem acho que ser do coração, né? Por isso que eu acho que a pergunta fundamental, já que nós estamos entrando já há alguns dias, né, alguns programas na parte moral, é dizermos que não adianta que a gente vá ao Espiritismo toda semana. Vai atingir o culto lá, que você nem sabe de que vai ser. Certo. Mas vai tocar algum ponto espírita. Então pode ser que essa pessoa continue errada. Não é necessário que professemos o Espiritismo, não. Ninguém está aqui para dizer que só o Espiritismo salva. Não, mas tem determinados princípios éticos e morais que sem ele você não funciona. Exato. É o que acontece que a gente poderia examinar, descascar essa pergunta rapidamente, porque já tocamos nesse assunto. É a pergunta 982. Você pode fazer a pergunta e eu vou respondendo. Tá certo. Então, olha, a pergunta do Livro dos Espíritos está exatamente na quarta parte, né? Vamos Antes, lá. por favor, explica por que como é que é dividido os Espíritos. Vai lá o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, não é isso, gente? Exatamente. Então, a gente vê que a primeira parte é das causas primárias, que fala sobre Deus, a origem de tudo, etc. E a segunda parte fala do mundo espírita. É o mundo real, o mundo verdadeiro. É o mundo verdadeiro, de onde viemos. Todos estão submetidos a ele. Sim, exato. E a terceira parte é o importante, das leis morais. Mas é tão importante a segunda parte, sim, que pelo menos o título a gente poderia dizer. Do mundo... Faz um pequeno comentário de cada capítulo. Por exemplo, do mundo a parte segunda espírita, tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em que eles vivem. Vamos lá. Aí vem o primeiro capítulo. Vai explicar o que é espírito. Que é dos espíritos. Aí se fala sobre a natureza dos espíritos, o mundo normal primitivo, formas e ubiquidade dos espíritos, perispíritos, diferenças de ordens. Até o perispírito é muito importante. Tudo mas aqui Então aí você vai ver que tem 2 itens ainda que são que é exatamente a progressão dos espíritos, sim, a escala espírita, até chegar à conclusão do que é anjo e demônio. Então deu uma explicação do que é o mundo espírita do pessoal que está encarnado ou não na Terra. Exatamente. Né? A segunda parte da encarnação dos espíritos. Por que ele toma um corpo? Porque ele resgata aqui e resgata fora da Terra também. Exato, perfeito.
Depois ele fala Da também um volta do pouco do que é espírito. a alma, que isso é muito importante. Tá? Isso, dentro dessa Para entender a encarnação. coisa. E o materialismo. Depois vem o capítulo 3º. Terceiro, da Qual o volta título? do espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. Você desencarna, tem um corpo chamado perispírito, você como que se apossa dele, na verdade ele ocupa o seu espaço, e isso é indestrutível. E vai assim, seguindo em frente. Exato. Bom, Na quarta parte, da pluralidade das existências. Então, gente, o mundo Terra não é somente o único orbe no universo que existe vida. Existe vida em outros. Tanto é que Jesus nos disse. Os apóstolos perguntaram, e nós vamos para onde o Senhor está? Ele disse, não, ainda não. Mas vos preparareis um local para que podeis irdes. Então, aí quer dizer... é a coisa que se chama reencarnação. sim, através Se da você, meu reencarnação. irmão, que não é espírita, você quer compreender um pouco a doutrina espírita, tem que entender que a doutrina espírita é absolutamente lógica. Sim. Entendeu? Ela é absolutamente lógica. Então vamos por lá. isso, se você não pegar, não estudar, não se refletir cada um, por isso que na doutrina espírita, nas casas sérias, porque as não sérias também existem, Sim, como sim. em todas as religiões. Então, nas mais sérias, você vê que o estudo é fundamental, Com porque nós certeza. temos que evoluir estudando. Sim. Não é? Em conhecimento e em moral. E em moral. A evolução. Bom, aí vamos para. Então, aí nessa parte, no estudo, nós vamos falar do capítulo 5, sobre que é considerações. muito importante, que vai falar sobre a reencarnação. Isso. Vai falar, depois, no capítulo 6, a vida espírita, que tem o espírito que fica errante por algum tempo, e outros reencarnam seguramente. Existem relações entre os espíritos após o túmulo, desencarnados, eles podem se encontrar. Nem sempre fazem, mas podem. Certo. Porque falta aquele médium que permite que ele desencarnado veja assim como nós também vejamos. Né? Perfeito. Iremos ver. Então ele reencarna. Olha, isso aí é uma coisa importantíssima. A doutrina espírita tem isso como princípio. Todos nós vamos reencarnar. Sim, sim. Não tem como. Da falta do espírito à vida corporal. Ou é assim, ou não tem justiça. Sim, exatamente. Então não tem justiça, Concordo. é sorte. Não, não é sorte. Não, né? Então, a alma, quando está incorporada, ela às vezes sai do corpo, vai a determinados lugares. Aí você tem, então, a progressão da transmissão oculta do pensamento entre os espíritos, que às vezes estão perto de você, se entendendo esses desencarnados, e você não está percebendo. Tá? Isso é muito importante. Depois você tem da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aí sim, aí isso é novidade pelo senhor Allan Kardec, o resto já não era. Quando você vem, porém, da 3 partes, ainda tem o capítulo 11, dos reinos diversos, que também não é muito importante, mas são rápidos, são aprendizado. Agora, a parte terceira é muito importante, Vecchimira. Nós não podemos passar como um passarinho. Então, a parte terceira é dividida exatamente, em primeiro lugar, das leis morais. Leis morais. A mais importante é justamente estudar a doutrina espírita, sabendo que você passa, de repente, da sua comodidade que você tem em casa, você vai para o simples espírita para alguém te explicar lá. Pois é, Gama. Eu, por um acaso, como nós estamos falando das leis morais, eu trouxe 2 livros aqui, importantes também, além do Livro dos Espíritos, que é de Rodolfo Calegares, As Leis Morais, tá certo? E também tem da Joana de Ângeles, através de Divaldo, Leis Morais da Vida. Esses 2 livros são fundamentais para a gente entender que a doutrina espírita, de certa forma, ela nos apresenta uma doutrina orgulhosa. Por quê? Porque ela nos explica tranquilamente que a parte mais importante da nossa evolução é a moral. Exato. Você pode ser o homem mais rico do país, até ajuda algumas pessoas, mas as atitudes que você toma em família, em sociedade, ou fora da sociedade, na área do esporte, trabalho. do pensamento, do perdão ao próximo, tudo isso são resultados de leis morais. Perfeito. Então, são abordados temas extraordinários que eu tenho que pedir um espaço a você, porque eu sei que
pelo programa ali que eu tenho que passar, mas você poderia ler pelo menos 100 maiores comentários, Então, Gama, o que são as antes de leis nós- morais, fazendo um intervalo antes. Isso. Antes de nós entrarmos nessa parte, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Então vamos lá. Tá certo, gente? Então já foi nos avisado que teremos que fazer um primeiro intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. Voltamos com o programa Enfoque Espírita em seu segundo bloco, tá certo? E nós estamos falando sobre o Livro dos Espíritos, da terceira parte, que é das leis morais. Então nós de propósito fizemos o seguinte, uma visão geral, sem entrar em detalhes, nós íamos passar um ano aqui falando direto, mas não é. Então, das leis morais, vai mostrar quais são as leis morais, partindo sempre de um princípio, o bem e o mal. Você pode, encarnado, fazer o bem ou fazer o mal, ou não fazer nada, que já é o mal. Que já é o mal. Então, aí tem que aprender, né? É claro que essa lei natural, que fala do bem e o mal, tem divisões, e daí a gente vai ver, então. Tem a lei de adoração, não precisa ser objeto, quem vai à igreja ou qualquer outro lugar. Às vezes, diante de uma beleza de uma estátua, até isso pode haver adoração, tá? Se divide em muitas circunstâncias, como em tudo. Tem a lei do trabalho, é necessário trabalhar, claro, moralmente, principalmente, mas fora disso tem trabalho. Da lei de reprodução, como é que se reproduz? Pelo caráter normal que segue cada relação entre homem e mulher, seguindo leis morais duras e rigorosas. Né? Depois vem a lei de conservação. Como é que você se conserva? Você tem que se alimentar. Sim. Se você não se alimentar, você não vai. Faz parte de um estudo rápido. Né? Da lei de destruição, que muitas coisas têm que ser destruídas até para que possa ser constituída. E tem também nessa lei a lembrança de fatos que acontecem que estão vinculados ao passado. Se no passado você matou alguém, você vai encontrar com essa pessoa e ver. Então essa daí significa que a gente tem que conservar. Você não gosta daquela pessoa porque tem uma divisão entre uma coisa e outra, uma antipatia, mas funciona. Depois vem a lei de sociedade. Temos que viver junto, porque essa história de viver todo mundo acomodado no ludão, em casa, comida, roupa lavada, é só rezar um pouquinho depois, é bom, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. E aonde a gente resgata isso em principal? Nos laços de família. De família. Claro, só passando, né? Depois vemos a lei de progresso. Que a gente progride aos poucos, como? Em sucessivas encarnações. Então o Espiritismo é justo no princípio, e no meio e no fim da vida. Sim, não tem a menor dúvida. Ele te mostra como doutrina que é da natureza, ele está apenas justificando aqui para tornar isso entendível. E por isso ele fala da lei de moral. Todos nós temos determinados poderes, maiores ou menores, de acordo com a nossa evolução. Temos uma igualdade natural. Tem pessoas que não estão preparadas, por exemplo, para ter grandes riquezas, mas ela lhe vem à mão para que você faça besteira do dinheiro que recebeu. Né? Tem a lei de liberdade, mesmo assim você é livre para escolher o que quiser. E para o Espiritismo, ninguém precisa ser espírita necessariamente para se salvar, mas que vai ter que passar por essas leis todas, vai. Aí não tem jeito. Pois é, a lei da liberdade nos leva a uma coisa chamada lei do livre-arbítrio. Isso. E depois vem a lei de liberdade, que fala então da liberdade. Nós somos livres para aceitar a doutrina espírita, sim ou não. Não aceita, ela vai acontecer assim mesmo. Conhece alguém que não morreu? Né? Conhece. Ele vai morrer? Com certeza. Alguns que você conheceu no passado não morreram? Aqueles que já têm 200 anos? Todos já morreram. E depois a mais importante, que é o que nós imploramos a todos
que a gente estude e tente praticar uma coisa chamada a lei moral. Daí a grandeza da doutrina espírita, porque a última parte fala das esperanças e consolações, que na verdade tudo são leis morais. Tá? Exato, exato. Então, eu gostaria de voltar a uma pergunta que é fundamental para que a gente esteja preparado para as grandezas da doutrina espírita, que é a pergunta 982. 982, isso. Leia devagar e comente depois. Escolha alguma coisa que confirma aí dentro. Eu leio para você, se você quiser. A 982. Isso. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Aí todo mundo tinha que ir ao centro espírita, tinha que contribuir de alguma maneira. Não, nada disso. Não. Né? Então, a resposta resposta já é destruindo essa ideia errada. Exato. Se fosse assim, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Então já mostra a doutrina espírita, não é contra as outras religiões, Não. porém, ela te dá um caminho mais simples, mais objetivo e mais lógico. Com a liberdade... Você poderá encontrar até um adversário seu na Terra, né? É o que mais mas já acontece. não é mais seu adversário. 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 Já estão os dois desencarnados e vão se encontrar. Sim. Por isso que a encarnação não é uma coisa livre. Você pode pedir para encarnar, Isso. ou você vai reencarnar para ser compulsório, mistério, ele aprender dessa ou daquela maneira. Exato. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Pela dor, né? Tá? Continua. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, qual é o caminho? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Onde está isso? Tem que estar em todo o livro dos Espíritos, aqui em vários outros lugares. Por quê? Se não fosse assim, Deus não seria justo. Exato. Então, Deus é sumamente justo. Eu posso ser o pior espírito. Ele diz, não tem problema, você vai resgatar tudo que fez de errado. Se as nossas cadeias fossem assim, entra lá, sai pior do que entrou. Não, então, Deus me livre. É normal, são os erros humanos, que também faz muita gente sofrer. Porém, para a doutrina espírita, é fundamental. Qualquer amigo telespectador, não estou falando mal de você, você pode estar puro e vai para o céu. Porque se você fizer o seguinte, depois eu digo por quê. Se fizer o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade enquanto estiver encarnado e depois exercer o perdão. Porque se você não faz isso aí, você não vai sair nunca do chão da etapa que você tiver. É fundamental. Então isso é tão importante que tem muitas perguntas vinculadas a elas. Você pode até pegar a pergunta 982, por exemplo. Que é onde nós estamos, está aí né? que nós estamos, então Exato. não tem dúvida disso. Mas pega, por exemplo, a 642. 642, deixa eu ir lá adiante. 642. 642. Vamos lá, chegando. Aqui. Diz o seguinte. 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha a resposta. Não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha só a responsabilidade que a doutrina coloca em cima de cada um. Para aumentar isso, toque um pouquinho. Olha como é fundamental. Eu disse para qualquer religião. Para a pergunta 975. 975. Vamos lá. É ímpar. 9 ímpar, 7 ímpar, 5 ímpar. Isso. Vendo assim você grava bem. Tá certo. Vamos lá, 975, que diz o seguinte, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim.
e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Aí nós vemos exatamente o sujeito que, um exemplo, seja humilde, e de repente passa uma pessoa aí com um carro de primeira ordem. Ele vai ficar chateado porque que ele não conseguiu aquilo. É a mesma coisa com a parte da felicidade. Mas o camarada fez por onde para ter aquele carro? Por que você não fez? Por N situações. Porque você pode estar num resgate para justo, porque possivelmente numa vida anterior você tivesse um monte de dinheiro e nada fez de bom. É praticamente, a não ser espíritos altamente selecionados, que também deles não sabemos o passado, mas é claro que ninguém foi criado perfeito, ou Deus não seria justo. A doutrina espírita nos mostra um Deus perfeitamente justo. Justo. Então a gente pode fazer um passeio bonito, se você me Sim, vamos lá. perguntar. Por exemplo, você pega a pergunta lá na frente, parte moral, hein? Atenção, parte moral, 642. Nós já acabamos de falar com ela. Não, mas exatamente, eu vou mostrar onde está agora. Ah, tá. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Basta? Não basta, velho. Não basta. Ele tem que aprender o que é o bem e o mal. Sim. E só fazer o bem. Exatamente. Então, lê a resposta. Não cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha, uma pessoa atravessa a rua e de repente é atropelado. Se você está perto, moral, você é de uma certa forma obrigado a ajudá-lo, aquela pessoa que foi acidentada. Se você não fizer, você vai responder por aquilo que você não praticou bem, ajudando. Você vai salvar aquela pessoa? Você não é médico, tudo bem, mas pelo menos dê os primeiros socorros. Aliás, a pergunta 747 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte, que Deus nos avalia pela nossa intenção. Aí eu coloco por minha conta, vírgula, com ação. Se o camarada foi atropelado, vai lá e ajude da melhor forma possível. Se você tem um celular, ligue lá para o Corpo de Bombeiro para vir resgatar. Isso já é o bem que você está fazendo àquela pessoa. Até mesmo você orar por aquela pessoa que foi atropelada e está arrebentada, já é um ato de conhecimento. Exatamente. E nessas alturas, nós estamos apontando uma porção, são tantas outras, eu não queria tomar todo esse tempo, mas deixar claro, os espíritos nos ajudam, desde que nós tenhamos possibilidade de entrar em contato com eles, espíritos superiores, mesmo que a gente não saiba, mas está em contato com espíritos superiores até um certo ponto, porque nós não temos como chegar até ele e ele não pode vir até nós, que tem espaço, tem condições para isso. Porque a influência do espiritismo é muito grande, mas não pode ficar só nisso aí. Então agora que eu sou grande, eu vou sair para perdoar todo mundo? Não. Vou perdoar quem merece ser perdoado, quem merece receber. A lei da evolução, não é isso? É, claro. Exato, perfeito. Bom, então nós vimos isso tudo e acho que a gente pode deixar apenas mais uma pergunta que aí você enfatizaria bem. 642. Olha só como é importante praticar o mal. Não dá tempo da gente explicar tudo que a gente pode fazer para o bem em relação ao mal. Nós já fizemos essa agora. Então. Pois é, eu só queria que enfatizasse. Você mesmo leia tudo. Então. Olha como está clara, uma coisa que está ligada com a outra. Exatamente. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Agora, a 643 é um complemento da 642. Olha só que interessante. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Olha que coisa interessante.
sua posição, não tem a possibilidade de fazer o bem? Imagine que numa guerra ou qualquer coisa assim, você foi preso, detido, você estava no meio da sua família, e aí você foi preso. Bom, tem pessoas que fizeram isso com você ou você fez com um terceiro. Olha a resposta. Não há quem não possa fazer o bem. Claro, gente. O bem é a nossa consciência nos mostrando qual a atitude para com o próximo. Se você não fizer, a sua consciência vai lhe acusar. Por que é que você não ajudou aquela pessoa? Eu acho linda esta frase de Jesus. Isto que tu semeias, isso também se fará. Ou o Espiritismo não seria verdade. Ele é verdade que ele não quer dizer que bom é aquele que está dentro da casa espírita. Não. Às vezes você tem um ou outro ali. Né? Mas não é necessariamente esse caso. Então é importantíssimo que se entenda o espírito. O Espiritismo faz questão de divulgar o que é o Espiritismo? Não! Ele faz questão de ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Você exerce tudo isso, exerce a caridade, exerce o perdão, exerce a compreensão, ajuda o nosso irmão, mesmo ele tendo feito um mal para você. Sim. Né? Se você chega a esse ponto, você está muito bem espiritualmente falando, porque é isso que Jesus quer de você. Então, o Espiritismo é a melhor religião do mundo? Não, mas é a única que se apoia objetivamente na salvação de um ser feito um ser desencarnado que passa por muitas vidas. E não um privilegiado que hoje teve acesso a uma família maravilhosa, bondosa, e ensinando bem, e ele pratica aquilo tudo a vida inteira, casualmente, que ele também é sempre muito rico, muito bem, vai descobrir que depois de morto, ele teve uma oportunidade extraordinária, não pagou, isso já era um erro grave. Entendeu? Então é fundamental entender que o Espiritismo nos pede que a gente ame ao próximo como a si mesmo, ama a Deus e todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, que faça caridade e exerça o perdão. Se você não segue essa regra, você não está perdido. Você apenas tem algo para aprender e algo para resgatar, se você aprendeu, mas não cumpriu. Pois é. Lá embaixo, lá na resposta à pergunta 643, pessoal, diz assim: fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil. Olha que coisa maravilhosa. Na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Isso quer dizer o quê, gente? A oportunidade nos é dada. Temos que espírita ou não. Ah, sim. Isso eu gostaria de frisar muito, que eles são pretensiosos que acham que a reencarnação salva. Não, a reencarnação por si só não salva. Mas o ato de sermos caridosos, implantado na nossa mente, na nossa alma, isso aí salva. Não precisa ser católico, perdão, não quero falar de outra religião. Não precisa ser espírita. Não precisa ser espírita, mas tem que amar a Deus sobre tudo. Mas o Espiritismo ensina isso dessa maneira, entendeu? Ensina sim. Então, daí a gente vê. E os espíritos inferiores compreendem isso? Por que tem espírito em todos os estágios? Porque eles são criados simples, ignorantes, porém destinados à perfeição. Deus é perfeito, ele não tem um empistolado, não. Ele tem pessoas que cresceram e evoluíram extraordinariamente, com muita dificuldade ou com pouca dificuldade, mas conseguiram. Exato. Teria algum ato que você pode achar assim, errado em Jesus? Eu leio tudo e não vejo moralmente nada errado, nunca. Nunca. Isso é a perfeição absoluta. Aí você não reencarna mais. Você é um espírito perfeito, pode até orientar o destino desse ou daquele planeta, né, do ponto de vista físico, ajudando de alguma maneira, reencarnando lá espíritos superiores, etc. Então veja bem, até isso o espiritismo é muito simples, muito humilde. É só espírita que salva? Não. Tem muito
outro religioso, não digo de qualquer religião, que se salva. Porque lá claro. tem gente muito boa. Que faz, sim. Agora, hipocrisia de você achar só a minha salva, Não, isso não é do não. espiritismo. Não, Isso não é com moral. certeza que não. Não seria Deus justo de fazer assim. No Brasil vai ter todo mundo lá é justo e vai todo mundo para o céu. Não. Não, não. Não vamos brincar com isso. É uma Não, coisa não. muito séria e muita gente desconhece. Por isso, por exemplo, é necessário que a pessoa acorde. Então, se você tem que contar para alguém, para obter recursos para acalmar a sua consciência, mas você fez uma besteira, sei lá, você engravidou à força alguém, ou matou alguém, ou roubou alguém, fez um ato que não queria fazer, mas fez. Vai ter que responder. Então você vai, de acordo com a proporção da gravidade que você fizer, você vai ser responsável para resgatar. E você resgatar onde? Lá no céu, batendo papo? Não. Não, aqui. Você vai voltar. Por isso que tem que ser. Ou Deus não seria justo. Pois é, Gama. Nós temos que fazer um segundo intervalo, Vamos lá. tá certo? Então, pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando exatamente da evolução do espírito através das reencarnações. Tá certo? Então, Fekmília, veja só. Se nós lemos o seguinte, será necessário que sejamos bonzinhos, que vamos até a nossa igreja, o nosso local do nosso culto todo dia, para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Não. Não. A gente tem que praticar o bem, não adianta. Se você entra ali na catedral, entra milhares de pessoas, qualquer catedral de qualquer religião, Sim. tá? Mas não para ajudar um cara que está morrendo de fome ali fora, que está desempregado, que está com mulher, filhos, os herdeiros, e você não ajuda? Não, mas se você ajuda, independente de às vezes aquela religião no momento esteja pregando uma coisa que não está de acordo com o que o Espiritismo ensina, que existe muita coisa, né, boa, mas que não estão nessas condições, então fica sabendo, você pode fazer. Ou seja, a tua evolução espiritual depende de você. Então, se você quiser saber mesmo disso, existem umas coisas curiosas. Essas perguntas são assim. Olha só, tem uma que diz assim, meia dúzia. Qual é o número mais próximo? 4. Qual é o outro número mais próximo? 2. 642. Veja lá. Nós já falamos dela, né? Não, mas repete agora enfatizando. Isso. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, veja bem, se você entra num convento, muçulmano, qualquer coisa que você queira, não importa. Se você entra para lá, não faz o mal, ajuda sempre aos outros, ora, e a sua vida mesmo é limpa, você está muito bem. Muito bem. Não tem que ser espírita necessariamente. Não. Agora, o espiritismo te ensina um caminho mais rápido. O outro é rápido e lógico, mas não é fácil de seguir, não. Não, é muito difícil. É muito difícil. É muito Então, difícil. Você leu a pergunta 642? Isso, porque já leu, a nossa né? consciência nos acusa de tudo, De né? tudo. Se há algo perfeito em você e a mim, é a consciência. Consciência, né? Porque o que você fez de errado não sai. Mas não sai, cara. O homem de bem, quando percebe que errou, ele fica fulminado de tristeza. Eu, pessoalmente, já tenho passado por isso, que pelo fato de eu ser espírita, sou atacado às vezes como se fosse um camarada dotado de maldades para com terceiro.
eu fico um pouquinho aberto e digo, a quem eu fiz mal? Porque eu procuro não fazer, mas ainda não fiz o bem que eu devia fazer, que é problemas de família, de filhos, de emprego, de saúde, etc., faz com que às vezes eu me revolte. Quanta gente se revolta porque está com uma doença, agora que eu estou bem economicamente, não adiantou nada. Você só pensa no dinheiro, mas não é bem assim. O importante é o amor que você tem para com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo que é você mesmo. Você está fazendo isso? Não, eu estou doente. Ah, então não reclamo. É o estágio que você está. É o estágio. Né? E ali por isso há irmãs de caridade, olha quem eu estou elogiando, que passam a vida toda para ajudar o próximo. Não é importante? É fundamentalmente importante chegar àquele estágio. Mas não precisa ser dessa religião, de qualquer outra. Pois é, eu me lembro, Gama, quando eu era mais jovem, pessoal, porque eu também já fui jovem um dia. Então, eu estava internado no Hospital Santa Teresa, aqui em Petrópolis, e ali, as freiras é que tomavam conta do hospital. E elas ajudavam os doentes nos seus quartos. Elas iam lá para verificar isso, verificar aquilo, ajudar de alguma forma. Mas uma outra coisa, e também com a oração. Ah, sem dúvida. Tá certo? Porque você tem a ajuda do médico, tem a bondade do ser humano lhe ajudando, e a oração daquele que você nem conhece, mas que ora por você. Que orando por você. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Isso aí é exatamente tem uma música que diz isso, o amor é o caminho que conduz os homens aos páramos da luz, não tem? Exatamente. Porque esse é o caminho, o amor. Jesus veio nos ensinar o amor. Então, se você apenas é aquela pessoa que vai, qualquer que seja a sua religião, que vai a essa ou aquela igreja para ficar formalmente lá, mas pensando no bom negócio que você vai fazer, ou que deixou de fazer, ou da pessoa que você conquistou, ou dos frutos do negócio que você já fez e agora está gozando a vida, cuidado, isso para um dia. Pois é, seu Gama. E você vai colher o que semeou. Ah, sim, não tem a menor dúvida disso. Não pense que Deus é injusto, que nasceu uma criança assim ou assado. Vai ver o passado dela. No domingo, nós estávamos reunidos na casa de minha tia, e nós estávamos lembrando coisas do passado. E havia uma senhora, Dona Conceição, ela ajudava as parturientes no Hospital Santa Teresa. E não queria saber. A parturiente chegava, ela ajudava, fazia isso, fazia aquilo, ajudava. Olha, vamos ver se consegue fazer parto natural para não haver a cesariana. E todo mundo adorava aquela senhora. Ela já com uma certa idade, ela ainda ia ao hospital para ajudar as parturientes. E lembrou-se dela. Eu, por um acaso, fui ajudado também no meu nascimento por essa senhora. Hoje, ela já... Bom, eu estou com 37 anos, sabe, Gama? Imagina. E, então, há 73 anos, essa senhora já ajudava as pessoas. Mas era daqui, gente. Não é, é minha obrigação ajudar a parturiente. Não, assim, ela vinha com todo carinho, afagava a parturiente, não importa de que classe era. Ela simplesmente ajudava, porque ela chamava mais um filho que eu tenho no mundo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então tem uma pergunta muito importante, que você esclarecesse isso para os nossos telespectadores. É muito importante, que é a pergunta 975. Também, de novo, parece que tem uma coisa em cima, olha, 975. É o ímpares. Vamos lá. É interessante, é uma pergunta muito fundamental. E é grande.
Mais um pouquinho, eu acho. Achei. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Claro que ele não vai compreender. Não consegue, Não né? vai. Não consegue. Ele não consegue perceber a altura que aquele chegou. Ele não percebe, para mim não tem amor nenhum, eu até matava aquela pessoa, estava em paz. Veja bem. Então leia a resposta. Sim, e isso lhes é um suplício. A pergunta é, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. A culpa é do camarada. Se ele está no estágio 1 e tem uma pessoa no grau 3 que está lhe ajudando, ele vai assim, ué, mas por que você está lá e eu estou aqui? Porque você, que está no grau 1, não trabalhou o suficiente para a sua evolução. Que você tem que evoluir em conhecimento e em moral. E essa resposta é notável, porque ela diz o seguinte, se o seu, a sua atitude, ela tem essa vírgula, toda vez que eu falo dela, se for bem empregada. Leia a resposta. Da 975. Isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, é a ênfase do Gama, abrevia um tanto a duração desse suplício. Abrevia. Se for bem empregada. Exato. Você pode estar dentro de um mosteiro, ser criado o seu... você foi adotado por um sacerdote de qualquer religião, mas se ele não cumprir todas as obrigações em relação àquela criança para adquirir o mérito como se fosse da mãe, ele não ganha nada. Mas se fizer, ele ganha. Sim, como é bom amar o próximo, hein? Como é. Por isso Jesus coloca e é difícil também. É. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas nos basta um pouquinho de boa vontade, né, Gama? Passar por determinadas situações negativas. Se você não gosta de uma pessoa, cumprimente a si mesmo. Se a pessoa responder, ótimo. Se não, você fez a sua parte. Então, hoje nós deixamos claro que a tua salvação não está na mão deste ou daquele sacerdote. Nem de você pagar por isso ou por aquilo como caridade. Pagar como caridade. Exato. Então, veja só. Volte a repetir enfaticamente, como final, a pergunta 982. Faça a pergunta e a resposta. Que isso... Nós, com isso, estamos encerrando essa terceira parte. Tá certo. Será necessário que professemos o Espiritismo e criamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Elimina a pergunta. Diz só assim, é necessário ser espírita para se salvar? Não. Os outros não? A resposta bonita da doutrina espírita. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. E aí tem um monte de perguntas correlatas. Você tem a 642, a 737, a 838, a 982, a 642, já falei dela, né? A 975, então tudo insistindo que tem que fazer o bem. Agora, quem fizer o bem mesmo, moralmente falando, esse vai ser premiado. Não é aquele que botou uma lei lá, é uma lei muito boa para os pobres. A lei é boa, ele também tem mérito. Mas o problema é fazer Mas cumprir. isso aí não resolve o problema dele, espiritualmente. Ele tem que fazer a sua transformação moral em homens de bem. Homem aí não quer dizer que é só homem, né? Mulher não pode. Não. Sim, não. Homem de o bem ser está humano. falando do ser humano. Isso. Tá? Exato. Pois é, Gama. Mas já nos avisaram que nós estamos no final do nosso programa. Hoje eu saio satisfeito porque nós conseguimos hoje falar, pregar e mostrar e demonstrar que a doutrina espírita não é preconceituosa. Não.
Apenas ela coloca o amor sincero, puro e pleno, desinteressadamente, como maior evolução que nós podemos fazer Perfeito. com o nosso espírito. Ok. Então, pessoal, oremos com confiança, pratiquemos a caridade. Sejamos cada dia melhores e tenhamos a certeza que as bênçãos do Pai estão conosco, esperando-nos as solicitações para nos atender. Tenhamos paz. As suas considerações finais. Conhecereis a verdade, meus irmãos, e a verdade vos libertará. Não fui eu que disse isso, mas procurem conhecer a verdade. Se o fulano ou a fulana estiver pregando e dizendo que tem que ir para o Espiritismo para se salvar, não creia, ele não está certo. Mas ele tem que se transformar, ou ela, em homens de bem ou mulheres de bem. Aquele que ama a Deus sobre todos os próximos, que faz caridade e exerce o perdão. Se não for assim, se ele não ajuda ao próximo, ele ainda está muito comprometido. Muito obrigado. TVC, a TV do Correio da Manhã.